Eu vou dar o contorninho com ponto atrás e vamos fazer a folhinha. Tem uma folhinha aqui do lado, que ela tá meio escondida, mas também tem a flor. Então, a gente vai tentar fazer uma folhinha. Quando eu vou fazer o meu trabalho, o meu desenho, eu sempre vou dar uma estudada e ver por onde que eu vou começar. Se eu vou começar normalmente eu começo sempre pela parte que está um pouco acima, assim, em cima do que eu estou vendo, né? Na flor eu vou procurar sempre fazer a pétala que está à frente. E depois eu vou dando o acabamento para que dê a impressão das folhas entrando uma na outra, né? Por que que eu preciso desse contorno desse gato aqui? Porque o gato, a impressão que a gente tem que ter é de que o gato está em cima das folhas, né? Não em cima, ele está atrás de uma borboleta, né? Então, eu dou prioridade em começar o trabalho, por exemplo, das pétalas que estão por cima. E a mesma coisa são as folhas. Como eu desenhei bastante aqui para dar o preenchimento, que a ideia é deixar o gatinho totalmente livre, né, de bordado fora, como eu fiz no gato da minha camisa jeans. Aqui é a mesma coisa e o contorno dele vai ficar todo rodeado com as flores, certo? Aí você pode falar assim pra mim, poxa vida, mas linha preta é tão difícil de trabalhar. Então, o que eu digo é, por exemplo, esse ponto aqui, ele é facinho. Então, eu tô só olhando aqui pro risquinho, pontos pequenos, 2 fios de... Eu vou fazer esse trabalho todinho com a linha Moliné, que são as meadas, 2 fiozinhos. Então, eu tô só fazendo aqui o risquinho, que eu já deixei aqui marcadinho. E aí não fica difícil. Se você vai trabalhar com a linha preta, fazer algum trabalho um pouco mais extenso, aí você precisa de uma iluminação boa, né? De preferência de dia. Eu tenho, graças a Deus, boa iluminação onde eu trabalho, aqui na minha casa, né? No meu ateliê, até na minha... Por onde eu ando, eu sempre tô com bordado. Então, eu busco uma boa iluminação. Agora, se eu não tenho uma boa iluminação, aí eu vou preferir fazer as outras cores. Para quando eu tiver um pouco mais de iluminação, eu trabalho com a linha mais escura. No caso aqui é a preta. Se você não quer fazer de preto, pode fazer a cor que você tiver, que você quiser. Aqui é somente uma sugestão. A linha já acabou. Eu vou finalizar, sempre finalizo por fora, lembrando que eu vou voltar dentro, né? Para dar continuidade. Então, faz de conta que eu terminei lá, arrematei, eu vou voltar aonde? Dentro da correntinha, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui. E vamos passar para a folhinha, que eu já deixei a linha preparada. Aí, a sugestão de cores a gente vai compondo. Eu não separei uma cartela de cores. Normalmente, quando eu vou fazer um trabalho, eu separo uma cartela, né? Vejo lá quais são as cores que eu quero, deixo separado. Aí, eu já mostrei para vocês o meu improviso, né? Da onde eu coloco as minhas plaquetinhas, enfim. Desse aqui eu não separei, então eu vou criando conforme eu vou sentindo a necessidade. Então, eu dei meu arremate aqui, que eu gosto de dar, bem bonitinho, né? Por mais que a capa vai ficar tampadinha. E fiz mais uma partezinha do gatinho. Eu vou prender pelo direito. Pretendo e prometo não me mexer muito. Olha. Então, eu vou prender. Fica fácil. Eu tô com uma agulha mais fina, porque é pequena. Eu tô com uma agulha, certamente é a 9, tá? Eu tava usando a 8, mas eu troquei, porque eu quero que fique bem fechadinho, bem bonito, porque aqui só tem isso, e depois aqui a gente pode preencher alguma coisa com nozinhos, alguma coisinha, tá? Isso aí são tudo acabamento, né? Então, prendi aqui no direito e vou sair na pontinha.
Eu fiz pequeno aqui, primeiro. Então, desce um pouquinho aqui no meio. Mais um pouquinho do ladinho. Então, sempre do meio para um lado, do meio para o outro lado. Sempre a linha, a agulha vai estar, você coloca do meio para o lado oposto da linha. Então, eu tô aqui com a minha linha do lado esquerdo. A partir do meio, desço um pouquinho e desço um outro pouquinho aqui para o lado oposto da linha, ou seja, para o lado direito. E vice-versa. Uma das folhinhas mais gostosas de fazer. Você pode fazer certinho aqui, como você pode fazer desigual, também fica bonito. Você pode brincar aqui com, né, deixar, de repente, fazer umas pontinhas a mais, para não seguir tão retinho. Aqui eu quero seguir retinho. Eu gosto. Gosto de fazer desigual? Sim. Mas eu também gosto de fazer certinho. Como ela é tão pequenininha, depois a gente pode pôr uns nozinhos franceses. E a gente pode ir brincando com a... É uma capa e é o risco no geral. Vamos ver se eu lembro, Cezinha, você lembra? Eu devia ter a parte, não sei se anotou. As medidas é 13 por 12 por 11. Tem 12 centímetros no máximo todo esse risco que está aí na comunidade, bordando com a GAB. Essa aqui é um grupo fechado aqui no Facebook. Se não me engano, era 15 por 11. Eu vou depois medir de novo. Me cobra se eu esquecer. Porque quando eu coloco o risco para vocês, vocês vão determinar o tamanho que vocês querem, tá bom? Podemos responder umas perguntas? Podemos, enquanto eu tô fazendo a folhinha aqui. O que você faz com as sobras das linhas? Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tem uma técnica que eu aprendi há muitos anos atrás, que se chama-se lasanha de linhas. Né? Aí, depende de costura, pode fazer à mão, como você pode fazer à máquina, tem que usar um tule, você coloca as linhas em cima de um tecido e costura com o caminho sem fim. Ah, eu não sei o caminho sem fim. Aí tem a parte mais do patchwork, né, que usa mais esse termo. Então, eu aprendi fazendo a máquina. A tia pôs As medidas. As medidas, tá? 12,5 por 10. Ah, Bate, muito obrigada. Então, aqui eu ainda tenho um pouco de linha. Eu vou arrematar e passar aqui para a próxima? Poderia. Ó, poderia já passar aqui para a próxima. Como que eu faria? Eu estou com a linha aqui desse lado aqui, ó. Então, eu vou vir aqui um pouco. Não pegou ninguém, ó. Vou vir aqui, mais ou menos. Tá tudo pequenininho, né? Então, dá pra gente dar continuidade. Se eu não fosse dar continuidade, eu sempre gosto de arrematar pelo meio aqui assim juntinho, né? Põe pra dentro, volta um pouquinho, né? E aqui, olha, eu saí mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer um alinhavo e vou chegar na pontinha novamente pra continuar. E o meu avesso vai ficar, essa partezinha que eu passei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ela vai ficar escondida, que essa micro partezinha aqui, ó, vai ficar escondida.
tá vendo? Eu só passei aqui a linha por dentro. Corto rente. E assim ficou as minhas folhinhas, né? E agora nós vamos fazer um ponto atrás. Desculpa, eu vou um pouco mais... Aqui a câmera tá muito perto. Aí eu vou um pouquinho mais pra frente assim, ó. E aí você não vê, tá vendo? Eu vou fazer as outras duas iguais, fica bem bonitinho. Depois a gente pode dar uns detalhes aqui. Tudo a gente vai dando detalhe, ou aqui ou não. Aqui nós vamos fazer o ponto atrás. Então eu vou pôr aqui, ó. Prender esse nozinho aqui, ele é fantástico para isso, né? Ele ajuda muito. Então você que tá começando no bordado, você consegue fazer isso com as linhas finas. As linhas grossas tem que ser uma agulha mais grossa, porque aí quando você dobra fica 4. Peraí, só um pouquinho. Ó, quando você passou dobrou um fio, ficou em 2. Aqui na agulha, ó, tem 4 fios. Quando você usa isso com um fio grosso, uma Anne, por exemplo, até a própria Cleia, você vai passar 2, né, dobrado, aí vai ficar 4 aqui. E isso aqui pode prejudicar o tecido, principalmente a chita, tá? Eu não faço isso para fazer a chita. Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu tava aqui do ladinho, ó. Aqui do ladinho. Então, eu vou começar o ponto atrás, eu vou vir aqui assim, ó. Do ladinho aqui. Bem do ladinho, tá vendo? Que aí não vai ter problema, que eu vou fazer o primeiro pontinho atrás aqui. Isso se você também for deixar o seu avesso bem aparente, você toma esse cuidado também. Aí, chegou aqui, no final, ele dá outra. Por isso que a gente, no bordado é assim, gente. O importante é que você aprenda a execução do ponto. Depois a gente vai soltar a imaginação e fazer trabalhos lindos. Usar pontos onde provavelmente você não tenha ideia, tá vendo? Ele ficou um pouco, ele vai dar um destaque maior, sendo que ainda vou encher aqui no, assim, parece que tá estranho, a hora que tira a caneta, dá outra visão, mesmo que eu deixasse ele mais abertão aqui. Poderia ter desmanchado esta pétala. Que às vezes a gente faz aqui, também não ficou muito bom, e o avesso fica bem certinho, ó, porque eu tô fazendo o ponto atrás. Aí eu vou vir aqui, poderia ter passado o fio assim direto? Eu não gosto.
Então, eu tenho esse cuidado aqui, ó, de envolver os pontinhos e vou vir aqui, vou um pouquinho à frente para fechar todo o espaço. Você já ensinou o rococó? Não nesse caderno, mas eu já ensinei. Aqui na página, não sei se tá aqui ainda. Olha. Sempre eu gosto de pôr a minha agulha de pé para fechar. São pontinhos mais básicos, em onde a gente vai compondo o nosso trabalho.